Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sexta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental, que este año apuesta por el formato híbrido, donde habrá funciones presenciales en la ciudad de Buenos Aires, pero también la posibilidad de acceder virtualmente a la grilla de programación. Así que este año el FINCA pone en el centro del debate la biodiversidad, bajo el lema Conciencia Biodiversa. Entre el 1 de junio y el 12 podrán acceder de forma gratuita desde todo el país a la programación del festival a través de nuestra web finca.imd.org.ar, donde podrán consultar toda la información acerca de las actividades especiales, las charlas, la programación de escuelas, los talleres y los encuentros presenciales. Las películas estarán geobloqueadas a la Argentina, también podrán verse ingresando y registrándose directamente en nuestra plataforma streaming imd-stream.org, que fue obtenida ya hace 2 años, gracias a la colaboración con SMK OpenDDB de Italia. Es muy importante poder tener hoy una plataforma independiente y trabajar de forma presencial y virtual a la vez, así que estamos muy felices de poder sostener este espacio que también permite a todo el país de acceder al contenido de esta sexta edición del FINCA. Les recuerdo además que pueden seguir por las redes sociales @festivalfinca para enterarse de todas las actividades previstas en esta especial edición. Este año el FINCA vuelve finalmente a la sala con un formato híbrido dedicado a Carlos Vicente, nuestro referente, compañero de la lucha socioambiental, que siempre luchó por los bienes comunes, por la soberanía alimentaria, por la defensa de la biodiversidad, así que a él le dedicamos esta especial edición. Carlos siempre hablaba de la biodiversidad como un vínculo entre las personas con la naturaleza, y entre respeto por los seres humanos y por todos los seres vivos. Así que tiene que ser la naturaleza y los bienes comunes un sustento y no ser utilizados. Así que tenemos el compromiso en esta edición de seguir plasmando esos temas tan importantes, esa lucha por la biodiversidad, buscando un equilibrio dinámico entre todos los seres que habitamos el planeta, que somos inter y ecodependientes, y por eso el cine es una importantísima herramienta de conciencia socioambiental y de transformación social. Hoy pensamos que no hay manera de preservar la biodiversidad que no sea gracias a la participación activa de los pueblos originarios, los y las campesinos y campesinas que promueven el territorio, los valores del buen vivir y la soberanía alimentaria. Así que esta edición especial sobre el tema de biodiversidad tiene como intención sembrar esta conciencia biodiversa, capaz de despertar el poder de cambio en nuestras mentes, los hábitos, los entornos, y encontrar en la diversidad biológica y cultural esa fuerza vital que nos permite brotar como semillas en primavera. Esa es como la intención, y espero que todos y todas que participan en esta edición, en lo presencial y en lo virtual, puedan acompañarnos en este nuevo despertar y construir juntos y juntas también una sociedad biodiversa. Doy ahora la palabra a Lucía Levis-Bilski, del equipo de programación. Buenas tardes, Flor, Guille, Fabio, muchas gracias por estar acá, y a la gente que del otro lado está escuchando. Como decía Flor, mi nombre es Lucía Levis-Bilski, integro el equipo de programación del FINCA y tengo el enorme placer de presentarlos para conversar sobre la película Mata, que se proyecta en la sección Biodiversidad de la competencia de documentales latinoamericanos. Está dirigida por Fabio Nascimento, aquí presente, y por Ingrid Fádenes. Aprovecho para contar que el documental ya está disponible para ver online en forma gratuita en la plataforma del FINCA hasta el domingo 12 de junio y podrá verse en forma presencial el jueves 9 de junio a las 7:30 de la tarde en el anexo A de la Cámara de Diputados en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Rivadavia al 1800. Para conversar con Fabio tenemos el honor de contar acá con Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía y en Biología de la UBA, doctor en Biología Evolutiva, investigador del CONICET en el área de Filosofía de la Ciencia, profesor en la UBA también, integrante del Grupo de Filosofía de la Biología, también fue parte del Grupo de Reflexión Rural y es conductor del programa de radio Después de la Deriva en FM La Tribu, entre tantas otras cosas más. En cuanto a Fabio Nascimento, director del largometraje documental Mata, y también del corto Bouto Granchi, que también se presenta en el FINCA. Es cineasta y fotógrafo, trabajó para National Geographic, para Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y New York Times, entre otros espacios, produciendo historias en la intersección de las personas, la naturaleza y la ciencia. Es brasileño, estudió periodismo en la Universidad Federal de Juiz de Fora y teoría del cine en la Sorbonne. Realizó una maestría en cine documental en París.
Además de dirigir documentales, también es fotógrafo y editor, formado en música y por eso compone muchas veces las bandas sonoras de sus películas. En los últimos años dividió su tiempo entre proyectos desarrollados desde las selvas tropicales hasta los polos, trabajando en todos los continentes y a bordo de barcos en todo el mundo. Les comparto ahora la sinopsis de la película Mata. Ante el avance de las plantaciones de eucaliptus, un campesino y una comunidad indígena se posicionan como resistencia y revelan el impacto del monocultivo en el medio ambiente, en contraste con las formas de vida tradicionales. La palabra mata en portugués significa bosque y a su vez es la conjugación del verbo matar. El sur de Bahía, en Brasil, pasó de ser un lugar de bosques nativos a una tierra silenciosa sin vida, lo que pone de relieve que el enemigo también puede ser verde. Les invitamos, antes de comenzar el diálogo, a ver el tráiler de la película. A gente tem tido visões e sonhos, a floresta vindo em forma de animal, se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro. A Terra não precisa de nós. O ser humano precisa dela. E ela não precisa do ser humano. O meu sogro plantou uma área de eucalipto. Mas depois, mais tarde, ele falou: Elsmin, se nós soubéssemos, nós não tínhamos plantado. Porque a nossa lagoa lá em cima secou tudo. É o teu negócio. O senhor soubesse. O protagonismo indígena é esse. Nós estamos aqui, a mata é nossa, se quiser cometer genocídio, passar por cima, pode vir. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é uma mata morta. Bueno, ahora sí le dejo la palabra a Guille Folguera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Gracias a Flor y a Lucía, personas tan queridas. Fabio, un verdadero gusto tener esta oportunidad de conversar con vos. No siempre se tiene la oportunidad de poder intercambiar unas palabras con autores y autoras de obras que nos llegan. Así que primero te quería agradecer la oportunidad de este documental Mata que me llegó profundamente. Ahora voy a intentar desarrollar por qué, pero gracias por eso. Antes de mais nada, bom, eu sinto muito não falar espanhol, então vou falar pausadamente para todos. E eu queria agradecer muito a oportunidade de mostrar esse filme, a oportunidade de contar essa história, e é uma grande honra poder conversar com você, Guilherme, para a gente descobrir novas veredas dessa história. Bueno, tengo como algunas preguntas, comentarios de este intercambio. Primero era en función de tu recorrido tan exhausto, tan diverso, es cómo llegaste a esta problemática en Bahía y con la plantación forestal de eucalipto. ¿Cómo fue tu arribo a esta problemática? Bem, já há alguns anos, desde que eu comecei a trabalhar com documentários e com fotografias, eu já comecei trabalhando com histórias que me tocavam e que são histórias que conectam pessoas, a natureza e muitas vezes a ciência. E é nessa interconexão que eu sempre trabalhei em diversas histórias e basicamente o que aconteceu foi a Ingrid, com quem eu dirigi esse filme, ela já vinha trabalhando no intercâmbio de formação política na região, no extremo sul da Bahia, e ela que já conhecia essa história. E aí, como eu já trabalhava em vários temas assim,
ela falou, bom, vamos lá na região só para você ver o que está acontecendo. E a ideia foi ir e fazer um vídeo muito curto que servisse só como uma ferramenta política para as pessoas da região, para aquelas comunidades camponesas, aquelas comunidades indígenas, para que eles pudessem usar esse vídeo como uma ferramenta política. Então, a gente foi lá basicamente fazer algo para ajudar essas pessoas que estavam ali nesse enfrentamento contra o crescimento enorme das plantações de eucalipto. Mas quando a gente chegou e começou a acompanhar a história, conhecer as pessoas, visitar os lugares, viajar na região, a gente se deu conta que o problema era muito maior do que a gente imaginava. A maneira como afetava as pessoas era muito mais diversa do que a gente acreditava e que a raiz do problema era muito mais complexa do que o que a gente sabia até então. Então, a gente resolveu continuar um pouco essa viagem, que era curta, a gente viajou por mais tempo, e a gente foi aos poucos descobrindo que se a gente queria, então, falar daquilo, era muito importante que a gente entendesse melhor o problema e que a gente conversasse com mais pessoas, e aí, então, a gente acabou transformando essa ideia inicial de um pequeno material para ajudar essas populações locais e acabou virando, 5 anos mais tarde, o Mata. A gente chegou nesse começo pelo trabalho da Ingrid. Clarísimo. 5 años fue, Fabio, 5 anos. todo el periodo? Sim, entre 5 a gente ir na história a primeira vez e começar a filmar até o filme pronto, 5 anos. Impresionante, impresionante. Y parte del recorrido se fue dando a partir de tu propia llegada a la zona de Bahía. Digo, había una parte que estaba pensada, pero una parte que fue desarrollándose ahí, in situ, en el mismo lugar, a partir del comienzo de la filmación. Eu diria que a maior parte foi acontecendo enquanto a gente filmava. A gente não chegou lá com nenhuma ideia pré-concebida, não era nem a ideia de fazer um filme, então tudo que a gente foi aprendendo em loco. O que eu acho que tem é uma grande beleza de descobrir a história assim, é uma grande dureza de descobrir a história assim, porque se você vai ouvir as pessoas mais afetadas, e traz uns desafios sobre como construir essa história de uma maneira que sensibilize e toque as pessoas. E o que eu diria como esse processo é que, enquanto pessoas, moradores da região, que estão ali sofrendo os impactos diretamente, a gente deve ter entrevistado 30 pessoas, mais ou menos, e acompanhado um pouco com elas. E a gente também deve ter entrevistado uns 10 pesquisadores e especialistas que conheciam a problemática. E eu diria que esse filme que está pronto é como se fosse a terceira versão do filme, como se fosse o terceiro filme. Enquanto um primeiro tinha muitos personagens e muitos especialistas, expertos, a gente resolveu contar a história com muito menos pessoas, fazendo de uma maneira muito mais sensível do que informativa. Bueno, ahí venía las siguientes, ¿no? Preguntas y comentarios que me impactaron mucho. Vas haciendo efectivamente un recorrido con algunos actores particulares sociales que se involucran con la problemática de diferentes maneras, y hay al menos 3 que me interesaba un poco compartir pareceres y sensaciones. Bueno, aparece muy fuerte este pueblo Pataxó, es el nombre técnico del pueblo originario, muy impactante, ¿no? El vínculo con la selva, con la foresta, muy clara, otro tipo de vínculo al cual estamos acostumbrados, y un poco la pregunta era, ¿qué te pasa cuando te vinculás con comunidades a su vez que se vinculan tan diferente con la selva, con la vegetación, con la naturaleza? Eu trabalho com muitos, ao longo de anos, eu já trabalhei junto a muitos povos indígenas, sobretudo na Amazônia. Eu acho que quando eu comecei a filmar mata, foi a primeira vez que eu estava trabalhando com um grupo indígena em outro bioma que não fosse a Amazônia. E
eu acho que eu tive muita sorte de ser apresentado para esse universo por pessoas que conhecem muito bem, respeitam muito bem e, sobretudo, ouvem muito bem. E eu acho que essa sensação que eu tinha no começo, ela segue se repetindo, que é uma sensação de aprendizado, muitas vezes de desaprendizado, como se o nosso modelo, o nosso funcionamento urbano, com todas as suas complexidades que a gente criou, não satisfizesse elementos básicos do nosso prazer, da nossa vida, da nossa satisfação, felicidade. E eu acho que muitas vezes, quando eu faço esses trabalhos conhecendo a realidade de pessoas que vivem de uma maneira tão mais íntima, com o recurso natural que está em volta, com o espaço natural que está em volta, eu acho que a sensação mais comum é de aprendizado, de algo que a gente já soube, mas que a gente perdeu. A gente perdeu formas assim dessa conexão ao longo do tempo. Eu acho que o que acontece muito ali com o Rodrigo Pataxó, que é a pessoa que mais aparece no filme, é ele ficar constantemente numa certa aula de ecologia. A relação com a complexidade da floresta, com a riqueza, com a biodiversidade, é basicamente o tecido que toca todos os pontos da vida dele e da comunidade. Vão ser culturais, vão ser alimentação, vão ser o bem-estar climático, e que são coisas que nós, ocidentais, nas grandes cidades, perdemos muito. En particular, con los pueblos originarios hubo dos registros, dos formas particulares que reconocí, que quedan registrados, que me impactaron mucho. Una es, entiendo que con los representantes, no sé si de las forestales, en esas escenas iniciales, o de algún tipo de negocio. De hecho, creo que, si no me acuerdo mal, hablan de una cartera de emprendimientos, ¿no?, involucrado. Ahí los pueblos originarios a la defensiva, ¿no?, poniendo una especie de bloqueo, una especie de negación de un límite. Y a su vez, otro registro casi con otra estética, en la cual ellos te abren un poco y te marcan y te señalan formas que tienen de vincularse con la naturaleza. Quería preguntarte cómo habían sido estos dos, por ahí hay algún otro registro que se me haya perdido, cómo fueron estas dos experiencias, ¿no? Una experiencia de unas comunidades al comienzo del documental a la defensiva, y otra diferente, abriéndote el vínculo con la selva, con el Amazonas. Uma coisa que eu penso muito nesse universo das comunidades indígenas é que a existência passa a ser uma necessária resistência o tempo inteiro. E eu acho que as duas coisas são partes de um mesmo todo, de alguma forma harmônico. Essa mesma relação íntima e afetuosa com a natureza. E aquele enfrentamento, quando o Rodrigo fala, se quiser passar por cima da gente, se quiser cometer genocídio, pode vir. Pode vir que a gente está aqui para resistir. E basicamente num outro momento em que ele pega uma semente e ele mostra, e ele planta aquilo, as duas coisas para mim são resistência. As duas coisas só são formas diferentes, manifestações diferentes da resistência. Quando ele vai conversar naquela reunião com pessoas que estão tentando promover projetos de destruição da floresta, ele está para um outro lado plantando aquela semente. Então, no fim das contas, são manifestações diferentes de resistência para uma floresta de pé. Bien, clarísimo. Otra de las partes otro actor que entrevistás y que me resultó, me quedo preguntando hasta qué punto en las versiones anteriores que contabas, estos actores más técnicos, ¿qué habrían dicho? Pero el actor técnico que aparece acá, de alguna manera expresa mucho de lo que yo estoy sintiendo en torno a la comunidad científica, que es donde yo en particular más me muevo
en la actualidad, ¿no? El experto que contás, que no sé exactamente si representa a las forestales o está contratado por las forestales, de alguna manera reconoce al comienzo en un sinceramiento, en un afán claro, que dice: yo quería que los eucaliptus no muestren que secan el territorio. Y sin embargo lo mostraron. Pero después del LISA, bueno, lo mostraron, pero ahí el punto es cómo la empresa maneja las plantaciones forestales y abre lo que estamos denunciando desde muchos colectivos, en este caso, las llamadas buenas prácticas forestales, que a veces son buenas prácticas agrícolas, a veces buenas prácticas mineras, pero en este caso es la justificación de que la empresa lo puede hacer mejor y que si hace algunos cambios pequeños, igual se puede explotar. Quería preguntarte cómo había sido tu vínculo con este sector técnico, profesional, qué te había parecido y también cómo lograste, ¿no? Una especie de sinceridad muy marcada inicial de yo esperaba tal cosa, bueno, no dio, ahora hagamos esta tal otra. Primeiro, sobre essa relação com pesquisadores, com cientistas, a gente, num primeiro momento, buscou conversar com vários deles para entrevistar para o filme, mas também para a gente aprender e entender. E uma coisa que a gente ouviu nesse processo, e eu já ouvi isso enquanto documentava outras histórias, é que a academia é basicamente dividida em duas, nesse caso. E existe uma academia trabalhando com uma dedicação à ciência, exclusivamente, mas assim como o poder do capital, do grande capital, vai influenciar vários elementos na nossa sociedade, a ciência também é vulnerável a isso. Ela é suscetível a essa influência. E uma coisa que ficou muito clara na academia que trata da relação entre plantações de árvore e bacias hidrográficas ou questões territoriais, acontece essa dualidade. Existe uma influência muito grande, porque são empresas que têm um grande potencial de financiar pesquisas, etc., e que, eventualmente, isso também vai ter consequências nas publicações e na compreensão da ciência daquele problema. E o fato, a gente conversou com muitos cientistas, e o fato da gente ter mantido o Walter como pesquisador é porque em uma só pessoa a gente consegue revelar isso. E eu acho que, quando você pergunta dessa relação com ele, como chegar em tal sinceridade, eu acho que isso partiu dele, no fim das contas, por ele ter passado uma grande parte da sua carreira acadêmica sendo financiado pelas empresas de celulose, que financiam muitos estudos por interesses diferentes, né? Muitas vezes para entender, de fato, algumas problemáticas, mas que também tem um grande potencial de influência. E ele, basicamente, como ele diz nas palavras dele, a gente era... o que a gente buscava era provar que era um mito. Ou seja, como se a pesquisa já parte com um resultado esperado. E o que aconteceu é que a ciência mostrou que não, que aquilo não era um mito, que aquilo era verdade. Então, talvez pelo ponto que ele já estava na carreira naquele momento, ou pela relação com essas diversas camadas da academia e seus financiamentos, simplesmente fluiu muito naturalmente dele e foi surpreendente para a gente também. A gente sabia um pouco do histórico dele, mas a honestidade ali é muito esclarecedora, né? Sobre esses dois lados assim, da academia, da pesquisa científica. Clarísimo. En particular, que yo trabajo mucho en la Academia Argentina, soy investigador de CONICET, sufro mucho porque esos dos lados que contás tampoco están igualmente distribuidos, ni en recursos materiales ni en recursos humanos. Entonces, gran parte del sufrimiento es que me da la sensación que en términos de distribución de recursos no hay una parte equitativa, pero lograste encuadrar muy claro una forma de discurso
Y es esto, ¿no? Yo esperaba tal cosa, esperaba que el eucalipto no seque, lo secó, bueno, genero esta variación, ¿no? Genero esta diferencia para seguir justificando, ¿no? Este científico que era directamente contratado por la forestal. Ele não era contratado, mas como muitas dessas empresas, eles financiam pesquisa e você pode aplicar para editais, eles vão financiar. Então, ele não é um contratado para fazer a pesquisa de dentro da empresa, ele é um acadêmico, um professor universitário, e as empresas funcionam como financiadoras. Como isso acontece na medicina, assim, a saúde tem muito disso, assim, tem grandes empresas que contratam estudos e tal. Então, ele não era um contratado interno, mas ele financiava, o que, né, dá igual. Da igual, efectivamente, y es un tema muy interesante, muy complejo para cuando uno está dentro de la investigación científica, porque vos lo ves muy bien y muy claro de lejos, o de afuera, pero claro, parte del tema es quién pone el dinero, para qué pone el dinero, y hoy tenemos una parte muy grande de la comunidad científica moviéndose bajo la cuestión de a mí me gusta mucho la noción de João Bernardo, que es un pensador portugués, que habla de Estado amplio, ¿no? Estado amplio es la mezcla entre Estado y empresa, que genera una serie de políticas públicas mucho más digitadas al beneficio del capital o del mercado que al beneficio de las comunidades locales o regionales, que en tu documental queda muy claro. Hay dos actores más que me interesa hablar con vos, que aparecen o que no aparecen en tu documental. Uno tiene que ver con este protagonista, este personaje que de alguna manera es el primero que presentás, si no recuerdo mal, y que no representa o que no está vinculado con la comunidad Pataxó, pero que es una persona clave dentro de este esquema. ¿Cómo llegaste a él y qué lugar tiene dentro de esta matriz, dentro de esta comunidad? A gente conheceu, bom, ali naquela região, em todo o Brasil, é verdade, existe um movimento grande, muito importante, chamado Movimento do Sem Terra, que é um movimento de camponeses que não têm acesso à terra e que lutam por uma distribuição agrária, fundiária mais justa no país. E o MST, o nome desse movimento, foi assim, com quem eu fiz o primeiro documentário, onde eu trabalhei, e eu acho que é um movimento que tem uma grande importância nas lutas de resistência do país. Quando a gente começou a trabalhar na região, a Ingrid já tinha um contato com o movimento na região e eu já tinha um contato com o movimento de outros lugares, então a gente foi conhecendo assentamentos, né, grupos do movimento que lutavam pela distribuição da terra. E foi num desses assentamentos que a gente conheceu o Etevaldo. A gente conheceu ele bem no começo das filmagens. E o que foi interessante foi que assim que a gente conheceu ele e a gente contou o que a gente estava fazendo, ele logo foi e buscou a carteira de trabalho dele e mostrou para a gente e falou, bem, eu trabalhei na Aracruz Celulose, uma dessas empresas que iniciaram os plantios de eucalipto há décadas atrás. Então, quando ele era criança, ele chegou a mudar a idade dele para ele começar a trabalhar antes de ter a idade legal para trabalhar. E logo aquilo foi muito marcante, ver que uma pessoa que tinha lá atrás trabalhado derrubando a floresta, hoje estava num movimento que luta pelo direito à produção na terra, né? Pelo direito à vida na terra. E a gente se manteve em contato e voltou nele algumas vezes. E a gente achou que, assim como, por exemplo, o pesquisador, o científico, condensa em uma só pessoa vários elementos da história, essa também foi a razão de a gente continuar acompanhando o Etevaldo, porque em uma só pessoa ele representa vários pontos da história. Ele representa a necessidade do trabalho, independente de qualquer coisa, para uma população carente naquela região do país, e ele tinha que trabalhar o quanto antes fosse possível, quando jovem, trabalhar no que está disponível, e o que estava disponível na época era trabalhar derrubando floresta, e que mais tarde ele toma consciência de todo esse processo, desde as questões de direitos, ou de classe, ou de meio ambiente, ou de resistência, e ele passa a atuar como um fator importante do outro lado da história. Então ele condensa nele mesmo muitas coisas também.
Excelente, excelente, Fabio. Y hay un cuarto actor que no aparece, que lo pones en los créditos, que es las empresas. Pediste, lo señalás al final en las placas, pidieron entrevistas, pidieron y nunca les dieron. Exatamente. Desde o começo, eu venho originalmente do jornalismo, antes do cinema. A Ingrid também vem do jornalismo. E não só por isso, mas pelo que a gente acredita como contar histórias, logo que a gente começou a filmar, que era final de 2015, a gente já entrou em contato com as empresas e pedia para conversar, pedia entrevista, explicava o que a gente estava fazendo, dizia que queria ouvir eles. Por um lado, a gente queria ouvir para né, nós mesmos ouvirmos outro lado da história, e, por outro lado, pela importância de a gente apresentar né, os pontos de vista de todos os lados ali. Porque a gente acredita que é assim que a gente promove um debate rico. Porém, elas nunca aceitaram, curiosamente, nunca diziam não. Basicamente, eles sempre criavam uma situação que fazia com que era impossível. Ou eles não tinham pessoas que poderiam dar, ou não poderiam naquele momento. Então, assim, uma estratégia de relação pública, né, de imprensa muito bem pensada, muito cuidadosa, mas que mesmo a gente passando 5 anos insistindo, a gente nunca conseguiu. O que é uma pena, né, para o próprio debate, uma pena para eles mesmos. Lo último no te lo comprendí. ¿Cómo, Fabio? O que é uma pena para o debate, para ter um debate mais rico, e é uma pena, né, para eles mesmos, assim, não poderem mostrar o que eles pensam de alguma forma. Eles podem defender o que eles pensam. Eu acho que um debate rico tem que ter esse direito. E, curiosamente, depois que o filme ficou pronto, que começou a passar em festivais, e começaram a sair reportagens, o Instituto Brasileiro de Árvores chegou a entrar em contato com um dos veículos que tinha divulgado uma entrevista sobre o filme, pedindo um direito de resposta. Porém, bom, a gente convidou eles inúmeras vezes a participar do filme. Clarísimo, y reproduce mucho de los esquemas empresariales. Es muy interesante que la única voz ausente sea Sim. de aquella que de alguna manera, no sé si esto lo digo yo, no tenés por qué compartirlo, pero motoriza la política pública en cuestión. Es muy impresionante que aquella que motoriza la práctica no aparezca la voz, ¿no? No sé si acordás con esta reflexión mía, pero bueno, creo que es fuerte. El último grupo de preguntas, Fabio, en estos 10 minutos restantes que tenemos juntos, hay 3 elementos que me aparecieron, que me interpelaron mucho y me interesaba mucho la opinión tuya después de este documental, que, insisto, recomiendo que las personas que están viendo la vean. En algún momento de aquellos que están motorizando la cartera de negocios, de emprendimiento, de política, nunca queda claro, es muy interesante eso del oculto, que aparece sugerido pero no explicitado. Aparece la cuestión de, bueno, dialoguemos, ¿no? El diálogo. Entonces la pregunta ahí, Fabio, ¿qué te pasaba a vos del otro lado? Con un diálogo que aparece como imposible, ¿no? Pero que a su vez aparece como todo el tiempo sugerido. ¿Qué es ese diálogo que se les ofrece a las comunidades y que se les pide que acepten? Sim. É curioso como eles evocam tantas vezes o diálogo, sendo que a maneira como o problema está posto, o diálogo ele é virtualmente impossível. Bom, ele é potencialmente possível, assim, mas a maneira como eles querem que aconteça, o que eles chamam de diálogo é basicamente uma aceitação passiva do que se pretende fazer. E é uma certa ironia eles evocarem um diálogo. Enquanto os Pataxó têm uma grande argumentação no momento que o Rodrigo fala, bom, quando vocês vêm aqui, sabe, a gente recebe vocês bem, a gente trata vocês bem. A gente pediu uma reunião com o presidente de vocês e não foi possível. Assim. Então, assim, a gente está tratando vocês bem, a gente quer um diálogo. E, basicamente, o que o outro lado propõe como diálogo é uma aceitação. E tem um momento que eu acho particular, assim,
nessa tensão que acontece, que é quando um dos caras que vem conversar muito nitidamente urbano, ele pega a terra e mostra a terra e fala da terra que une. Ele está tentando, né, criar uma argumentação em torno do diálogo e ele fala da terra que une os povos. E é muito interessante que mais tarde o Rodrigo retoma essa analogia dele e ele reivindica o saber. Ele fala, quem sabe reproduzir e fazer essa terra produzir somos nós, não são vocês. Vamos deixar claro que existe uma diferença. O que vocês buscam é diferente do que a gente busca. E ele, de alguma forma, ele traça a linha dizendo, bom, o diálogo é possível até certo ponto. Depois desse ponto, não é um diálogo possível. Excelente, como la misma palabra, ¿no? Aparece resignificada, aparece con diferentes significados en la boca de alguien o en la boca de otra comunidad como la de Pataxón. El segundo término, que me parecía clave, que me interpeló, en estos últimos 3 términos que te quiero preguntar, ¿qué te pareció con esto? Es la palabra comunidad, que es una palabra muy presente, un término muy presente, pero que también tiene esta diferencia, ¿no? Hay una comunidad de pueblo originario y hay una comunidad de una persona representante al MST. Bueno, es una misma comunidad, una comunidad MIT y su diversidad, o son 2 comunidades. Digo, ¿cómo repensaste esto? ¿Qué te pasó con el documental? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Talvez para espanhol. Lo repito. El término comunidad, ¿sí? Comunidad, ¿no? Para mí fue muy fuerte en el documental, porque está el representante de este pueblo originario Pataxó, está el representante o parte del movimiento Sin Tierra, y está también aquellos cientistas o aquellos representantes de los negocios. Cuando pienso comunidad, ¿en qué estoy pensando? Son 3, 4 comunidades diferentes, es una misma comunidad que aglutina. ¿Qué te pasó con eso? Que bueno, que suena lindo, que suena necesario, una sola comunidad, y sin embargo el objetivo, la finalidad, no sé si aparece como la misma, ¿no? Inclusive el vivir en el territorio, ¿no? No aparece como el mismo. ¿Qué te pasó con esto? É curioso que você me fez pensar que muito frequentemente usa-se o termo comunidade científica também. Que eu não sei o quanto de comunidade realmente tem na comunidade científica, ou se é muito mais um meio, né? Existe uma coisa ali, mas não, talvez não nesse senso de comunidade como a gente o compreende na sua matriz. Assim. E pensando, acho que na parte empresarial, acho que não existe nem a ilusão de uma ideia de comunidade, né? Cada um buscando o seu próprio benefício. Mas o que é muito interessante no caso dos Pataxó, é muito nítida a compreensão natural e fluida da comunidade. Muita coisa que a gente filmou não está no corte final do filme, na montagem final, mas algumas cenas estão, que é quando eles descem no rio para basicamente fazer um momento de pescaria e cânticos e tal. Existe uma ideia coletiva que paira todas as coisas. Do MST é um pouco diferente a ideia assim, vamos nos unir aqui porque temos um objetivo ou uma problemática e uma luta em comum. Então, assim, é uma comunidade que se une em torno de algo. Eles vêm de vários lugares e se unem em torno de algo. Mas uma coisa que a gente, desde o começo, quando a gente começou a filmar, a gente tinha como uma ideia de fundo, era que durante muito tempo, em muitas situações, a gente vê que comunidades que enfrentam o mesmo inimigo acabam lutando separadas, sabe? Como comunidades ribeirinhas, ou comunidades indígenas, ou camponeses, ou quilombolas, acabam lutando separados e às vezes tendo, né,
conflitos entre esses grupos. E uma coisa que a gente pensava é, se de alguma forma a gente conseguir mostrar que existe um inimigo comum e que essas diferentes comunidades podem se juntar para ter mais força contra esse inimigo que é muito maior, que é muito mais um Davi e Golias. E é uma coisa que aos poucos tem acontecido mais, eu vejo isso acontecer na Amazônia, por exemplo, que eu acho que é uma das chaves das soluções que a gente precisa, assim, que é uma união e conformação entre esses diferentes grupos e diferentes comunidades que enfrentam um inimigo que é muito maior, que é muito maior mesmo, por todo o poder econômico que está por trás. Assim, como se surgisse uma nova camada de comunidade. Dos Pataxó, junto com camponeses, junto com isso, entendendo que existe um inimigo maior. Isso, na expectativa mais positiva, cria uma nova esfera comunitária. Excelente. Me quedan varias cosas en el tintero. Voy a hacer la última. Creo que como poco, yo realmente lo que voy a decir ahora, realmente lo sentí durante el documental, y eso que trabajo en el tema, como pocas veces vi claramente expresado visualmente que el proyecto extractivista global, y también el dirigido a América Latina, involucra la homogeneización de los territorios. Homogeneizar, ¿no? No voy a hacer una exégesis de tu documental, pero sí muchas veces acudís a una imagen visual brutal en la cual mostrás la selva natural o lo que significan esa mezcla de árboles, de animales, esos sonidos, inclusive lo auditivo aparece inclusive explicitado, y lo homogéneo de las plantaciones de eucalipto. La homogeneización de los territorios es una de las condiciones fundamentales de los extractivismos, y en tu documental aparece muy claro, casi como una clave que atraviesa todo el documental. Te quería preguntar si acordás con esto y cómo había llegado a este concepto, que conceptualmente es difícil de transmitir, pero que tu documental lo expresa claramente. Eu acho que tem um elemento visual que acontece no filme que, de fato, isso me fez pensar nisso agora. De fato, ele tem uma tradução conceitual dos dois lados. E quando eu comecei a filmar, eu estava começando a fazer imagem aérea com drone. Eu estava começando a trabalhar com drones. E como a região é relativamente plana, é muito difícil, da nossa altura humana, entender a extensão das plantações de eucalipto. Então, logo no começo, eu comecei a fazer imagens aéreas para eu entender o tamanho daquilo. É muito difícil entender o tamanho. E assim que você começa a ver aquilo de cima, existe esse espanto com quão grande, aquela sensação de plantações intermináveis. Assim. E elas são um reflexo, eu acho que é o desastre ambiental mais gráfico que eu já vi na vida. E elas são um reflexo de uma visão cartesiana sobre a natureza. Então, a ideia, como o objetivo daquilo, existe essa confusão de chamar as plantações de florestas, né, de bosques, sendo que são apenas plantações. E essa grande necessidade de fazer que tudo seja de um grande isolamento. Então, assim, isolam-se as espécies, e ali naquele espaço só tem uma espécie. E aí uma necessidade de operação com maquinário. Então é importante que tudo seja muito cartesiano, assim, as linhas são muito retas, o crescimento das árvores é muito uniforme, os diferentes blocos de plantação com diferentes tipos, assim, as variantes das plantas, é tudo muito formal, assim. E isso funcionando nesse dualismo de acontecer perto da Mata Atlântica, que é essa floresta muito, né, rococó, assim, essa combinação de muitos elementos, muito diversa, visualmente muito diversa, assim, com muitas cores, formas, tamanhos, texturas. Então, as duas coisas postas lado a lado
são um enorme antagonismo. Assim. Isso remete à pergunta quando você falou da gente não ouvir sobre as empresas, é como se o antagonista no filme não falasse, fosse um antagonista silencioso. Mas esse silêncio dessas árvores, e a Ingrid que sempre falava dessa analogia assim, de que parecem soldados alinhados tentando fugir. E realmente parece muito isso, parece como um gigante com tentáculos tentando escapar de algum lugar. Assim. E de alguma forma traduz um pouco a sensação mesmo desse gigante silencioso que vai vagarosamente devorando a floresta. Clarísimo, Fabio. En serio, gracias por esta posibilidad y gracias sobre todo por el documental Mata. Creo que además, junto con lo que significan el drama de las plantaciones forestales, Argentina viene de la pérdida del 12% de un gran estado, una gran provincia para nosotros, que fue Corrientes, con las forestales como epicentro, y nunca fue discutido. Digo, es un tema que si bien aparece en la voz de muchos y muchas, no está suficientemente discutido, y además lo hace de una manera artísticamente maravillosa. Así que, en serio, gracias, y le paso la voz ahí a Lucía Levi-Pilski. Bueno, Guille, Fabio, tenemos que despedirnos. Les agradecemos muchísimo por este encuentro. La verdad que deja resonando montones de reflexiones. E invitamos a ver al público a ver la película Mata y otros del festival en nuestra plataforma ingresando a finca.imd.org.ar. Pueden también seguir nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades. Nos encuentran como Festival Finca. También los invitamos a participar del resto de las propuestas y a votar en nuestra web sobre las películas que vayan viendo, porque el voto del público va a definir a una de las películas premiadas. Y bueno, les mandamos muchos saludos, gracias y hasta la próxima. Tchau, e muito obrigado. É uma honra mostrar o filme e participar de uma conversa tão prazerosa e inteligente. Muito obrigado, gente. Muchas gracias. Obrigada.